Eu tenho ouvido muito, desde a aprovação da reforma tributária, a seguinte pergunta: Thalita, ainda vale a pena fazer uma holding familiar? E quando eu ouço esse tipo de questionamento, na hora eu percebo a confusão que foi instalada na mente desse grupo de pessoas. Porque sim, é fato, a reforma tributária não tornou automaticamente melhor a holding familiar. Nem pior. Ela trouxe à tona algo muito mais interessante. Mudou o ambiente pelo qual o planejamento sucessório é pensado. Porque eu estive estudando o seguinte artigo. Tá aqui, vou ler para vocês. ITCMD e planejamento sucessório. A utilização da holding familiar como instrumento de eficiência tributária, que é de coautoria da Camila, Stella, Yasmin e do Fábio. E esse artigo foi publicado recentemente, ainda em 2026, e aborda o ITCMD e o planejamento sucessório em uma ideia. A partir daí, se acendeu nos meus pensamentos. Nesse artigo, os autores que mencionei defendem que o impacto mais relevante da Emenda Constitucional 132 não está na existência da holding familiar, contudo, na necessidade de revisitar planejamentos que foram estruturados para um cenário constitucional diferente. A partir desse pressuposto, muda clara e completamente a conversa que nós estamos tendo. Porque durante anos a holding familiar foi tida quase como uma fórmula mágica. Constitua uma empresa, integralize os bens, doe as cotas e tudo magicamente estará resolvido. Oi? Vem cá que eu vou te dizer com todas as letras o que é isso. Engano. Em qual dos melhores sonhos o planejamento sucessório sério já foi tão simples assim? Com a reforma menos ainda. A própria emenda constitucional reserva espaço para estabelecer melhores parâmetros de incidência, ou seja, uniformização da incidência do ITCMD, e também alinha a questão da progressividade desse imposto. Isso demonstra que o contribuinte passou a olhar com mais carinho para a tributação da transmissão patrimonial. E com isso o contexto ficou muito mais exigente e, claro, mais dinâmico também. E perceba que com isso não estou dizendo que a holding deixou de ser eficiente. Muito pelo contrário, ela continua sendo uma ferramenta extremamente relevante. No entanto, instrumentalização não significa necessariamente estratégia. Estratégia começa sempre pela pergunta certa. Qual patrimônio nós estamos protegendo? Qual empresa precisa continuar existindo após a sucessão? Quem efetivamente participará da gestão? Como evitar conflitos entre herdeiros? E qual que é o custo tributário de não fazer nada? E com certeza o auge do artigo foca nisso aqui. Os autores insistem com força em dizer que a holding não deve ser tida apenas como um mecanismo de economia tributária. Afinal, se trata de governança familiar, de centralizar a administração do patrimônio e de reduzir a probabilidade de conflitos sucessórios. É muita coisa. E eu acrescentaria um ponto da expertise prática. Porque sempre que uma estrutura é vendida como aplicável para todo mundo, eu desconfio. E te aconselho a desconfiar também. Porque, convenhamos, o patrimônio está longe de ser padronizado. Famílias não nascem de um padrão único. E, com certeza, juntar as duas coisas, ou seja, empresas familiares, afasta ainda mais a possibilidade de generalização. E nisso eu posso te dizer que existem situações em que a holding é absolutamente recomendável. Não há o que negar. Outras circunstâncias, porém, a holding vai representar apenas custo. Então, não faz sentido. E existem ainda outros cenários, outros contextos, em que a solução sequer guarda relação com o tributário. Por vezes, a referência é uma questão societária. Outras vezes pode ser exclusivamente sucessória. E outras vezes trata-se exclusivamente de governança. Então, a solução realmente não vai ser ou se esgotar em uma holding familiar. E é por isso que a gente precisa fazer uma divisão bem clara
de planejamento sucessório e holding familiar, porque é possível fazer o planejamento sucessório sem necessariamente recorrer a uma holding familiar. Vou te explicar. O planejamento sucessório começa lá na primeira conversa familiar, em que é abordada a pretensão de preservação do patrimônio da família e da empresa ao longo dos anos. E a reforma tributária reforçou essa administração e não tornou de modo nenhum o planejamento sucessório prescindível. E, na minha opinião, tornou esse planejamento ainda mais estratégico. Afinal, quem toma decisões patrimoniais firmado em premissas de 5, 10 anos atrás, talvez já não esteja mais olhando para um cenário factível. E existe uma diferença abissal entre antecipar uma mudança e pegar o trem andando. Correr atrás do prejuízo depois que ele já está feito. E é esse o divisor de águas entre o que é planejamento e o que é improviso. Quanto mais eu estudo reforma tributária, mais eu me convenço de que ela não está alterando apenas a legislação. Ela está mudando a forma como o empresário precisa olhar para o próprio negócio. E é essa a linha de raciocínio que busco manter nesse canal. Porque compreender a emenda constitucional 132 é importante, mas compreender o que você deve fazer a partir dela é indispensável.